Diegos, Renatas, Bárbaras, Eduardos, Gustavos, Anas. As pessoas transformam as empresas. Por isso, a Solids tem inteligência de dados, People Analytics e ferramenta de gestão comportamental para você formar equipes de alta performance. É uma plataforma de RH completa para recrutar, desenvolver e manter os melhores talentos ao seu lado. Tudo com menos custos, mais agilidade e produtividade. Solids, RH inteligente. Estar próximo nunca foi tão importante e a Qualicorp está cada vez mais presente, com soluções personalizadas para uma gestão eficiente dos benefícios da sua empresa, levando acesso a um plano de saúde de qualidade e sustentável. Isso acontece através de tecnologias desenvolvidas para a gestão da saúde e de dados, permitindo não apenas analisar o que já gerou impacto, mas entender padrões e riscos no futuro. Vamos juntos reabrir nosso mundo com segurança, proteger as pessoas, providenciar alimentação saudável e segura, conveniências e transformar nossos espaços. Para abraçarmos o novo normal, vamos precisar de ajuda dos times de serviços, chefes, técnicos e cuidadores. E quando nos reinventamos juntos, tudo é possível. Reinvente-se com confiança com a Sodexo. I'm working to keep the fire going for another 150 years. To inspire confidence through style. I'm working to make connections of a different kind. I'm working for beauty that begins at nature. To treat every car like I treat mine. At ADP, we're designing a better way to work, so you can achieve what you're working for. A solução de RH da TOTUS é a única ferramenta de RH vocacionada do mercado, atendendo a 12 segmentos de forma personalizada. Com o RH da TOTUS, você gerencia folha de pagamento, ponto eletrônico, processos trabalhistas, medicina e segurança do trabalho. Além de toda a parte de gestão do capital humano, como cargos e salários, recrutamento e seleção, avaliação de performance e treinamento e desenvolvimento. E agora a gente tem, então, para o nosso último bloco, um tema tão importante quanto os que a gente já trouxe. E o Gerson está falando diretamente de Brasília e ele traz universidade corporativa. Como será o aprendizado no futuro? Vamos saber como vai ser? Gerson, contigo!
Bem, e nós vamos falar então sobre a jornada do líder digital. Quando a gente fala do líder, nós temos algumas premissas em relação ao que no banco nós chamamos de liderança. E a liderança para nós, ela não é atribuída apenas a quem tem uma equipe. No Banco do Brasil, nós trabalhamos o pipeline de liderança de Rancharan, que fala de que nós, ainda que não tenhamos subordinados, somos líder de nós mesmos. E a partir do nosso desenvolvimento profissional, nós vamos assumindo algumas funções. Quando nós nos tornamos líder de equipes, em seguida líder de líderes executivos, líder funcional, e até chegarmos a ser um líder corporativo. Nós temos isso como pressupostos que a liderança, ela é exercida em diferentes níveis. E para cada um desses níveis, eu dou ênfase a determinada competência, a determinada habilidade, a determinado conhecimento, a determinada atitude que requer de acordo com o que a gente vai desempenhando de função dentro da organização. E também nós temos como premissa para desenvolver toda a capacitação corporativa que nós temos que olhar para o negócio atual, não podemos descuidar, mas também nós temos que construir um futuro. Então é o que nós chamamos de duas velocidades. Duas velocidades que olham ora o presente, ora o futuro. O presente, a gente está focado no atendimento e no relacionamento aos nossos clientes, porque isso é que gera os resultados para a empresa. Mas, em relação ao futuro, que é onde a gente vai construir toda uma cadeia de sucessão, aonde nós vamos pensar sobre estratégias de negócio, nós focamos na liderança, para que a liderança desempenhe esse papel e também na gestão como um todo, para que a gente continue sendo competitivo. Ainda no nosso modelo de educação, nós focamos no modelo 70-20-10, que é como os adultos aprendem. Então, nós percebemos que 10% do que a gente absorve é pelo treinamento formal, é um curso, é um livro que nós lemos, porém, isso não é suficiente para um aprendizado do adulto. Nós, então, também avançamos para o que nós chamamos de 20, que é pelo compartilhamento. Nós aprendemos compartilhando, quando tem um gestor que está nos acompanhando, quando nós temos uma mentoria, quando nós temos um coach que permite que a gente vá compartilhando nossas experiências e podendo também aprimorar o nosso modo de atuação. E o próprio network também nos ajuda a fazer esse compartilhamento de experiências. Mas os adultos aprendem principalmente quando eles estão mergulhados na sua atribuição ou nessas novas experiências, por assim melhor dizer. Porque ali eu vou poder fazer a minha própria leitura de mundo, aonde eu vou acertar, eu vou errar, e aí nós também temos proporcionados essas experiências para os nossos funcionários por meio da participação deles em projetos estratégicos, onde ampliam também o escopo de trabalho, movimentações horizontais, isto é, não necessariamente uma promoção, mas eu poder estar me deslocando para outras áreas de outros conhecimentos, atuação em empresas do nosso conglomerado e também participação em conselhos dessas empresas para que a gente possa proporcionar a experiência e entendemos que esse aprendizado, ele também é absorvido principalmente, né, pelo 70, aqui no modelo 70-20-10, o 70 vem pela experiência. Muito bem. A partir dessas nossas premissas educacionais, nós vamos desenvolver o quê? Nós vamos desenvolver competências. E quais são essas competências? Então, nesse vídeo aqui, que agora a gente vai assistir, a gente fala um pouquinho dessas competências. A UniBB está sempre investindo em novidades que contribuam para o exercício da liderança na nossa empresa. Em 2016, as trilhas passaram a ser organizadas de acordo com o pipeline de liderança. Mas o seu conteúdo ainda era restrito às soluções oferecidas pelo BB. Agora, temos duas novidades. A primeira é que, além do pipeline de liderança, as trilhas passam a contemplar as competências críticas para a liderança no BB.
que foram mapeadas pelo projeto Dirigentes com foco na superação dos nossos desafios estratégicos e na transformação cultural. Então agora o pipeline deixa de ser importante? Não. As competências críticas e o pipeline se complementam. Cada uma das passagens do pipeline apresenta novos desafios para o líder. E o líder deve dominar cada uma das 12 competências críticas para a liderança no bebê, em diferentes níveis de complexidade. Quer um exemplo? Todos os líderes são responsáveis por desenvolver talentos. Mas a forma como um líder de equipe manifesta essa competência é diferente da forma como um líder de si o faz. A segunda novidade é que, além das soluções educacionais promovidas pela UniBB, as novas trilhas de liderança também sugerem uma série de livros, artigos e palestras que poderão contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. As trilhas estão organizadas de acordo com as 12 competências críticas para a liderança no bebê. Menos habilidoso. Indivíduo apresenta lacunas no domínio da competência. Habilidoso. Indivíduo que tem domínio da competência, mas sem se destacar em sua aplicação no trabalho. Talentoso. Descreve como é a excelência na competência. Habilidade utilizada em excesso. Descreve os comportamentos do indivíduo que utiliza a competência em excesso, comprometendo negativamente seu desempenho. Em seguida, você encontrará uma tabela que contém um comportamento ou dificuldade vinculado à competência, uma sugestão de ação de desenvolvimento e o link para essa ação. São cursos internos, livros, palestras e artigos online. Trata-se de uma curadoria, em que catalogamos aquilo que achamos que poderia efetivamente contribuir para o seu aprendizado. O acesso aos materiais é voluntário e não exaustivo, ou seja, não é necessário ler e acessar tudo. Dedique-se apenas àquilo que for mais alinhado às suas necessidades de desenvolvimento e ao seu estilo de aprendizagem. Lembre-se, você é o agente do seu próprio desenvolvimento e a UniBB está aqui para auxiliá-lo nesse processo. No vídeo, então, a gente viu como nós trabalhamos as nossas competências, determinadas competências, de acordo com a função, com o cargo que é ocupado por esses líderes dentro da organização. E nós temos o desenvolvimento para todos os níveis de liderança, começando desde o líder de si mesmo até a alta administração. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos de algumas dos nossos programas e das nossas soluções educacionais que nós proporcionamos aos nossos funcionários. Isto é, nós preparamos toda a nossa cadeia de gestão, nossa cadeia de líderes, sem esquecer mais uma vez, e nós gostamos de enfatizar isso, o líder de si mesmo, que é aonde eu vou poder direcionar a carreira que eu quero fazer, as competências que eu preciso e vou desenvolver, vou considerar as minhas aptidões, e aí a gente tem uma gama de soluções para cada um dessas funções que são ocupadas dentro da organização. E o que a gente traz aqui para compartilhar com vocês é a jornada do líder digital, que são os nossos líderes de líderes, que no caso são os gerentes de agência, principalmente, de unidades de negócio, de unidades de apoio, onde eles têm equipes a serem lideradas. Como que nós trabalhamos isso? Nós entendemos que a transformação cultural, a transformação organizacional, ela só acontece se a liderança está engajada. E nesse momento de várias transformações, nós começamos um trabalho já há algum tempo com toda a liderança da organização. Nós iniciamos a jornada do líder por meio de um piloto que começou no último trimestre de 2019, no modo presencial, onde nós tínhamos 250, então, gestores participando dessa solução educacional. E por que a gente desenvolveu essa solução educacional? Nós desenvolvemos porque, num mundo em constante mudança, como estava ocorrendo, onde as tecnologias digitais têm mudado o comportamento das pessoas, do consumidor, dos funcionários, em casa, nas escolas, então a gente percebe que determinadas competências precisam ser desenvolvidas para esse gestor.
começamos o nosso programa, porém, nós tivemos que interrompê-lo por causa da pandemia. Concluímos essa etapa, esse piloto que nós tínhamos desenvolvido e produzido por meio de soluções à distância, digitais. Em junho, a gente precisou retomar para concluir o piloto, até para ver como que nós desenvolveríamos adiante, mas tudo era uma grande incógnita. Por quê? Nós tínhamos desenhado essa solução de um modo presencial. Nós queríamos ampliar para outros gestores, porque eram apenas 250 e nós temos em torno de 5.000 gestores. Então, nós gostaríamos de escalonar isso. Nós gostaríamos de poder começar a colocar 500, depois 1.000, 1.500 e assim por diante. Porém, o cenário mudou, a gente sempre está falando em um mundo VUCA e nós sentimos na pele o que é um impacto inesperado de um mundo volátil, incerto e em constante transformação. Bem, então nós concluímos o nosso piloto, fizemos uma avaliação dele, que a gente usa a metodologia do NPS para verificar o quanto de satisfação que os nossos funcionários têm em relação ao programa, se eles são promotores ou se são detratores de um programa. E nós, apesar de todo esse impacto que nós começamos o programa, tivemos que interromper, fizemos os últimos encontros à distância, claro que ajustando a metodologia para que fosse a mais adequada possível, e tivemos um NPS de 100, isto é, todos os participantes são promotores, estavam satisfeitos com a solução que nós damos. Isso nos encorajou para nós continuarmos. Por quê? A gente não podia esperar a pandemia passar. E também porque não sabemos quando que isso iria acabar. Aí, a partir do começo que nós tivemos do Jornada do Líder, e esse meio que a gente chama, porque era uma validação de um piloto, nós fomos para um recomeço. Só que um recomeço num mundo transformado. E quando eu falei inicialmente para vocês, né, sobre o futuro, aqui é que a gente diz que o futuro chegou e se antecipou. Ele se antecipou porque nós agora teríamos que capacitar os nossos funcionários por meios de tecnologias que às vezes nem tanta habilidade assim se tinha. Eram líderes de líderes que estavam muito ansiosos em poder fazer a gestão das suas equipes. As suas equipes agora estavam dispersas, parte da sua equipe estava em casa, praticamente no início ninguém no presencial e o cliente pedindo para ser atendido. Como que esse gestor de uma agência, no caso especificamente, esse líder, conseguiria lidar com essa situação? O nível de ansiedade estava muito alto. Então, a equipe pedagógica chegou à conclusão, não podemos adiar, nós não podemos permitir que isso se interrompa, nós precisamos ajudar os nossos colegas a atenderem melhor o cliente, porque o cliente também está aflito, ansioso, querendo resolver seus negócios, e aí a gente voltou para a prancheta. Que solução nós poderíamos dar para capacitar? Muito bem, dentro desse futuro incerto, desse futuro diferente, nós fomos olhar para ver o que caberia ser de conteúdo, uma vez que houve alterações, é claro, em relação àquele conteúdo inicial. Agora as necessidades eram outras. Outras competências precisavam ser enfatizadas, ou então nós focarmos em determinadas habilidades. Nós olhamos o clima organizacional da empresa, a estratégia corporativa, as competências que tinham sido mapeadas, como a gente apresentou, mapeadas que são críticas para a nossa empresa, cada empresa tem as suas competências que são críticas, nós temos um conjunto de 12 competências que são críticas. Olhamos também a gestão de desempenho, os programas de desenvolvimento de líderes do banco para ver aonde que haviam esses gaps e olhamos a própria jornada do líder que nós tínhamos acabado de fazer o piloto. E aqui a gente apresenta os principais gaps identificados conforme está na tela. Esses gaps dizem respeito às competências que eu falei.
as 12 competências, mas aqui nós chegamos à conclusão que era isto que precisávamos trabalhar com aqueles gestores. Nós precisávamos desenvolver neles a competência ou minimizar esses gaps de coragem. Coragem para quê? Coragem para olhar para esse novo mundo, coragem para poder gerenciar suas equipes à distância, coragem para nós podermos oferecer a melhor solução para os clientes. E também percebemos que, nesse contexto, ele precisava continuar desenvolvendo talentos, focando no cliente, incitando os resultados, porque toda empresa precisa de resultados, mas agindo e levando essa equipe para os objetivos por meio de uma visão e um propósito. Para isso, ele precisaria ter uma mentalidade estratégica, isto é, de como fazer isso acontecer, e, ao mesmo tempo, cultivando a inovação para que fosse da melhor forma possível. Para construir, então, todo esse conjunto de soluções que a gente poderia trazer, nós discutimos com gestores que tinham experiência da rede de agências de dependências nossas, entrevistamos esses líderes, os superintendentes, fizemos toda essa análise das pesquisas internas, como eu falei, de desempenho, a estratégia, e fizemos visitas em loco para entender e compreender a dificuldade exata do que se tinha mapeado naquele momento, e fizemos um encontro para nós calibrarmos as nossas necessidades com um fornecedor que nos ajudaria, que nesse caso é do OMO, eu faço questão aqui de poder citá-la, porque é uma grande parceira nossa, para desenvolver uma solução adequada nesses tempos tão difíceis que nós temos aí de pandemia. Pois bem, e aí surge a jornada do líder, só que agora a jornada do líder digital, porque a solução não iria mais contar com os encontros presenciais, seria toda a jornada digital e remodelada de forma que pudesse ser atrativa, efetiva para esse público. Claro que nesse redesenho a gente viu oportunidades, e aí esse futuro de que nós queríamos escalonar, fazendo com que primeiro 250 gestores, depois 500, depois 1.000 fossem alcançados com essa solução, nós antecipamos esse futuro colocando 5.000 gerentes, 5.000 gestores simultaneamente fazendo um treinamento desenvolvido para esse público. Nós nunca tínhamos tido uma experiência em tão larga escala. E aí vem algumas preocupações. Como manter a qualidade? Como que nós vamos acompanhar o desenvolvimento desses nossos colegas, desses nossos funcionários? Cada um está num estágio, talvez, de liderança, embora ocupem a função é a mesma, mas alguns são mais experientes, outros menos experientes. Alguns já têm uma competência desenvolvida, outro tem uma competência menos desenvolvida. E aí que a equipe, que é brilhante, modéstia à parte, começou a estruturar, né, já tinha estruturado, na verdade, junto aí com o nosso parceiro, uma solução que, ao mesmo tempo que ela é massificada, ela é customizada. E como que a gente faz isso? Já eu mostro para vocês. Então, nós lançamos aqui o Jornada do Líder Digital, né? E o que é a Jornada do Líder Digital? É uma jornada, não é um curso. Um curso a gente vê que ele não é suficiente para poder transformar comportamentos. Um curso você faz hoje por um período, ainda que seja de uma semana, 15 dias, ao longo do tempo você pode perder esse conteúdo. Então, os líderes, né, o adulto aprende ao longo do tempo, e por isso foi construída uma jornada com várias atividades, diferentes atividades, porque se é à distância, pode se tornar cansativo, pode se tornar enfadonho, pode desestimular a participação. Então, ora nós temos um podcast, ora nós temos uma videoaula, e assim por diante eu mostro já também, eu fico antecipando aqui dando alguns spoilers. Muito bem, então é uma jornada de desenvolvimento, jornada do líder, desenvolvimento de competências necessárias para a liderança,
com foco na melhoria da gestão e geração de resultados sustentáveis para o banco. Faço questão de falar mais uma vez, tá? Nosso foco não é apenas na liderança, no sentido de quem tem equipe. Aqui nós estamos falando, inclusive, do líder de si mesmo. Mas esse recorte que eu trouxe são de gerentes, líder de líderes. 5.000 gerentes gerais, então, como eu falei, e essa jornada de agosto de 2020 a julho de 2021. Com o nosso parceiro, como eu citei, a Duomo, a Sinapse também nos ajudou aí em determinadas soluções, e ele 100% online, como eu falei. E qual é o objetivo? Aplicar na sua atuação como líder os princípios e ferramentas de gestão, primando pelo desenvolvimento de pessoas e o atendimento dos melhores resultados, com foco na experiência do cliente. Quando se desenha um objetivo de aprendizagem, é o melhor dos mundos. Só que para nós, não é apenas uma declaração abstrata. Tem que fazer acontecer. Então, essas ferramentas que nós construímos, era sim e é para o gestor aplicar, tem que ser algo útil, tem que ser algo orientativo para ele. E aí nós construímos do seguinte modo as etapas, né, até chegarmos no lançamento em agosto. Nós fizemos todo o planejamento, então essa revisão que eu falei daquele momento em que nós não sabíamos exatamente o que construir, nós apresentamos para as áreas que validaram essa nossa solução, e para engajar as pessoas para um modelo digital que era desconhecido, essa conversa com as áreas que são gestoras desses líderes foi fundamental. E também nós fizemos uma live com a alta liderança para convidar as pessoas a participarem e tornar atrativo e quererem fazer uma jornada online. E aí nós iniciamos em agosto, né, a jornada digital. Ok. O que faz parte dessa jornada? Como eu falei, não é apenas um curso, né? O que a gente trouxe para que pudesse permanecer atrativo? Muito bem. Dentro do modelo 70-20-10, o 10, que é o treinamento, o aprendizado mais tradicional, nós trouxemos a mentoria, a tutoria especializada, o compartilhamento virtual das melhores práticas. 5.000 gestores. É necessário a gente compartilhar as experiências. Se aprende por esse compartilhamento, claro. E, portanto, nós temos comunidades de prática, comunidades aonde eles vão trocando experiência acerca dos conteúdos ou das competências que são desenvolvidas ao longo do treinamento. A mentoria faz toda a diferença, porque nós temos os mentores que vão ajudando no aprendizado, naquilo que se tem dificuldade, e criamos grupos no Telegram, tem uma tutoria especializada no Telegram. Quando eu falei que, ao mesmo tempo, ela é massificado e personalizado, aqui começa a personalização. Massificado por conta da quantidade de pessoas, né? Mas o conteúdo e a ênfase que eu vou querendo dar e aprender acerca de determinada competência, então se criou essa solução, uma delas, que é a tutoria pelo Telegram. Tenho dúvida, tenho meu tutor que vai lá me ajudar naquela dificuldade, naquela situação que eu estou aprendendo e me ajudando, então, a aplicá-la no meu dia a dia. Temos videoaulas, artigos, quizzes, pílulas e os próprios cursos sobre liderança da Universidade Corporativa. E também temos a prática da tomada de decisão, situações para ele tomar a decisão e ele compartilhar com o grupo, e atividades práticas de aplicação também desses conceitos, fechando o nosso modelo do 70-20-10. Muito bem. E o que é aprendido nesse treinamento? Ora, nós temos necessidades específicas e nós construímos, né, os desafios para a liderança, de entender o papel desse líder, porque muitas vezes nas empresas a gente promove o melhor técnico, mas não dá os instrumentos de gestão, e ele não tem a clareza da diferença entre ser um líder e ser um chefe. E nós queremos o líder que lidera por propósito, que lidera com uma visão estratégica. Então, a gente trabalha essa questão da gestão e liderança, a gestão proativo,
falamos do contrato de liderança, que a pessoa tem que querer muito ser líder, os modelos mentais, a autoliderança, isto é, como eu estou sozinho numa agência, quem é que me motiva? O gestor, o líder, ele precisa, nesse aspecto, buscar a motivação pessoal, o protagonismo, ter coragem para tomadas de decisões, iniciativa, confiança, autonomia, inteligência emocional para tratar nesse momento de pandemia e também saber fazer a gestão à distância. Eu diria que esse módulo aqui é um módulo, assim, crucial para o momento. Quem se sentia extremamente sozinho, né, para tomada de decisão, apesar de ele ter também líderes, esse gestor de agência, aqui ele começa a ter segurança. Começamos a dar ferramentas para ele fazer a gestão à distância da sua equipe, conteúdo sobre inteligência emocional, para que ele consiga entender o contexto, um contexto talvez de apreensão que os clientes estão, um contexto de apreensão que os seus funcionários estão, dando-lhe autonomia para ele trazer, para ter a tomada de decisão. Então, esse é um módulo que a gente considera como sendo transformador para esse colega, para esse funcionário que, ok, entendeu o que é liderança no primeiro módulo, sabe o que é uma gestão proativa, mas aqui ele se conhece, aqui ele começa a buscar caminhos que são mais adequados para a sua atuação. E, por fim, nós temos mais 3 módulos, né, que é o liderança transformadora, que vai falar de comunicação, liderança situacional, postura, gestão do tempo, coach, delegação, liderança de alta performance, né, falar sobre sua carreira, gestão de desempenho, feedback, né, tão importante para nós do dia a dia, sobre a estratégia, resultado e também liderando a complexidade. Depois de passar por tudo isso e ele estar vivendo um momento tão único da história da humanidade, da nossa história, né, de nós que estamos contemporâneos desse momento, então liderando a complexidade, ele praticamente já tirou de letra, né, porque estamos sobrevivendo felizmente. Então, mas a gente reforça esses conteúdos. A gente fala da empatia, da influência em negociação, da diversidade, da inovação e da celebração. Tendo esses conteúdos, ok, é um treinamento, é um aprendizado, mas como que a gente vai criar uma experiência única para que ele queira participar, para que ele queira manter-se ativo durante essa jornada, durante esse contexto? Nós desenvolvemos toda uma linguagem de storytelling, com interações constantes com os participantes e também com recebimento de feedbacks que nós vamos ajustando e transformando esse treinamento. Fizemos trilhas diferenciadas de acordo com o perfil do funcionário. Isto é, se uma dessas competências que a gente acabou de ver, desses conteúdos, eu já o domino ou eu tenho um conhecimento maior e eu quero enfatizar o conteúdo seguinte, eu posso. Eu vou escolhendo o caminho que eu vou seguindo desse aprendizado. Talvez um com mais ênfase, outro com menos ênfase. Como que nós fazemos isso? Nós temos um chatbot interativo, que é a nossa curadoria, que vai conduzindo esse participante ao longo dessa jornada. Aonde eu quero parar na jornada, eu paro, eu me aprofundo. Num conteúdo aonde eu já domino, eu posso passar por ele rapidamente. Mas como assim que essa escolha vai sendo feita? O chatbot nos ajuda. O funcionário vai respondendo questões e o nosso chatbot vai orientando ele de como, que conteúdo que ele, se ele está dominando ou não aquele conteúdo, se ele pode ou não passar adiante, né, dentro do desejo dele. E aí vocês estão vendo aqui um QR Code. E eu quero convidar vocês para degustarem um pouquinho do que é essa solução que nós criamos. Então, eu quero convidar você a apontar a câmera do seu celular para fazer a leitura desse QR Code e vocês experimentarem um pouquinho do que é essa experiência digital, nessa jornada do líder digital, acerca de quando ele ingressa no programa.
e vocês têm aí toda a orientação de como adentrarem nessa jornada. E aí vocês recebem uma chamada. Quem faz essa chamada é a nossa alta liderança. Nós customizamos isso para que os líderes pudessem se comunicar com esse público. Essa é a interação personalizada e, ao mesmo tempo, então, mais massificada, por assim dizer, mas que vai sendo construída essa jornada passo a passo pelo próprio funcionário, porque nós entendemos que ele é o sujeito da sua aprendizagem. Então, vocês entraram aqui, né, viram esses passos, e o Gabriel, aqui no exemplo, ele atendeu vocês. Tendo compartilhado isso com vocês, né, do início da onde nós começamos com o piloto, onde o mundo VUCA se apresentou para nós, com esse contexto de pandemia. Tivemos que antecipar o futuro, tivemos que redesenhar um programa que estava já desenhado. Tivemos que customizá-lo e, ao mesmo tempo, vimos oportunidades. E criamos soluções digitais para a gente ter um pouquinho desse futuro, porque nós temos várias atividades dentro de um portal onde o funcionário se conecta, onde tem as interações, como nós falamos, ele não está sozinho, há pessoas, né, que interagem com ele também. Nós estamos, então, nesta jornada. Ela não acabou. Nós estamos no meio dela e estamos fazendo acontecer esse futuro. E permanecem, então, para nós alguns desafios, né? Quais são os grandes desafios para uma solução dessa natureza? É nós mantermos o engajamento das pessoas. Nós trouxemos aqui um gráfico onde vocês podem ver, nesse primeiro quadrante, a quantidade de finalizações do módulo 1. Então, nós temos aqui 4 temas: gestão e liderança, proativa, contrato de liderança e modelos mentais. E vocês vejam que ao longo do tempo, ao longo que os módulos vão sendo feitos, o engajamento, que são as conclusões das atividades, elas vão caindo um pouco. Então, nós temos que o tempo todo estar nos reconstruindo essas soluções para manter o engajamento. Então, esse é um grande desafio do modelo construído como o nosso. E aqui o capítulo 2, o módulo 2, ainda está em andamento, não foi concluído, mas a gente vê também que nos primeiros módulos há um engajamento maior e a gente acaba tendo que criar mecanismos para que isto permaneça. E o outro desafio, além do engajamento, é o NPS, isto é, nós mantermos a satisfação acerca do treinamento, a qualidade do treinamento, nós vamos transformando à medida que nós também vamos caminhando, para que os nossos colegas, nossos funcionários, possam sim recomendar, né, para novos gestores que virão, para alguém da sua equipe. Geralmente a gente abre os treinamentos após que um público ele participa, para que eles possam também se engajar. Então, nós temos relatórios semanais para isso, para a gente fazer o acompanhamento, nós temos acompanhamento quinzenal para os gestores desses gestores, mantemos um plano de comunicação para mantê-los, né, engajados. Ações de reconhecimento, a gente entende que também funcionam muito bem, que é onde a gente reconhece esses funcionários que estão, de fato, mergulhados nessa jornada, e também detalhamos as oportunidades de melhoria com os detratores. Alguém não gostou, a gente consulta, a gente vê o que não gostou para nós aprimorarmos. Isto é, nós não entregamos algo, está aqui pronto, vá, faça, e não há ajustes. Não, é uma construção conjunta. É uma construção conjunta com quem nos importa muito, que é o funcionário que está ali participando dessa solução. Então, ele é que vai retroalimentando e construindo essa jornada. Isto é, em tempos de pandemia, né, nós construímos isso e a gente quis compartilhar com vocês para que nós pudéssemos inspirar, para que nós pudéssemos também falar das dificuldades, né? A universidade corporativa, ela é reconhecida pela sua excelência, mas nós também temos dificuldades, como todos têm dificuldades.
e um novo mundo chegou, né? E se alguém é excelente no momento, pode deixar no segundo momento. Então, a excelência que nós buscamos não é num título, ou a gente busca o reconhecimento de um resultado para quem se utiliza das nossas soluções, que são os nossos funcionários, poderem de fato ser aplicado no seu dia a dia, ser aplicado no relacionamento com o cliente. Sucesso para nós é isso, ter o nosso cliente satisfeito. E nós, que somos profissionais do RH, cada vez mais estamos junto do negócio. E o nosso objetivo é transformar esse negócio, mudar a cultura, fazer com que todos nós possamos construir soluções melhores para um mundo melhor, para que os clientes estejam satisfeitos, para que a sociedade esteja também atendida nas suas necessidades. Então, no momento em que estamos recolhidos por conta da pandemia, nós temos soluções que possam fazer com que a atividade continue acontecendo e que nossas empresas continuem também vivas e o RH presente, fazendo com toda a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado por vocês me ouvirem até aqui. Nós nos sentimos honrados de participar e desejamos mesmo que essa nossa experiência tenha contribuído bastante para que vocês possam também aproveitar um pouquinho desse nosso aprendizado.